Porque eu fiquei pensando assim, né? Na divina vontade, a gente passa pela purificação junto com Deus. Assim, eu não me senti em nenhum momento assim separada dele. É muito diferente. Parece que, como eu falei, eu não sei como que é na santidade humana, porque parece que a alma fica sozinha, fica separada, ela não fica contemplando Deus, porque assim, eu tô passando pela purificação. Mas eu tô lendo o livro do céu e Jesus tá falando comigo, tá falando aquelas coisas mais lindas, eu vou ficar olhando para ele. Então, assim, parece que na santidade humana não é assim. Parece que a pessoa fica. Não sei explicar, mas não é isso. Porque a gente tá com Deus, assim, desde que a gente entrega a nossa vontade, nos 31 dias com Maria, a gente vai ficando, fazendo esse processo, junto com Ele. É Ele falando, é a gente, porque Ele fala, não é Ele que limpa a sujeira, né? Mas a gente tá olhando para Ele e a gente quer se limpar para ficar cada vez mais perto dEle. Não é uma coisa assim que Ele... eu vou me purificar para depois ir para Ele. Não, a gente já tá junto. Foi isso que eu percebi. Michele, eu entendo assim, que lá no vídeo a irmã, ela estava falando de uma purificação da alma, né, da alma aceitar, né, que vai vir à tona toda as suas misérias, as suas paixões, tudo, para ela poder passar por essa purificação, limpar a alma, para quando ela for para o céu, ela já está, né, a alma dela não vai se lançar no inferno, por exemplo, por causa das culpas dos pecados. Ela já passou por uma purificação aqui, ela já... Eu quero entender isso aqui, que Jesus explicou minha dúvida, né? Como que é a purificação na santidade humana? Como que fica? Porque na santidade divina a gente não percebe assim que a gente fica sozinho, assim, que a pessoa, que eles falam, né, na purificação passiva dos sentidos, que foi explicado naquele vídeo, né, da irmã Inês. Como que é essa purificação da divina vontade? Porque eu vou gravar minha palestra agora e tem um trecho que Jesus fala dessa diferença claramente. Ele fala como que é na divina vontade e como que é na santidade divina. Um dos trechos da minha palestra, que é sobre aquele trecho do agricultor celestial, né? Que ele fala que a alma tem que ser um nada. Aí essa luz aqui veio clarear isso, que eu vou falar na minha palestra do congresso. Então, na santidade, na purificação passiva, na santidade humana, aí Jesus explicou, né? A pessoa fica mergulhada nela mesma. Nossa, Jesus Cristo. Ela fica mergulhada nela mesma com a ajuda da luz sobrenatural. Porque os santos explicam, né, que esse conhecimento de si mesmo, esse conhecer a sua alma, ver o que tem, os vícios, para acontecer a purificação, tem que ter a luz de Deus para você ver. Aí ele mostra você os vícios, as misérias, tudo, você vê tudo, para poder purificar. Só que na purificação, na divina vontade, na purificação passiva, a pessoa fica mergulhada nela mesma, com a ajuda da luz sobrenatural. Ela está dentro do quarto e recebe a luz na janela, sem sair do quarto. Então a alma é o quarto, né? E aí ela tava tudo escuro lá, tava cheio de vício, de pecado, de coisa que ela nem sabia que tinha. Tava tudo escuro. Aí ela abre a janela. É a luz, quando acontece esse processo da purificação, ela abre uma janela e entra. Imagina, você está no quarto escuro, aí você abre uma janela, vai entrar ali uma fresta de luz. Essa luz sobrenatural vai estar mostrando o que tem dentro do quarto, que estava escuro, você não via? Tá cheio de bicho, de barata, de rato, de tudo quanto é coisa. Ela está dentro do quarto e recebe a luz pela janela, sem sair do quarto. Ela não sai, fica lá dentro. Meu Deus do céu, misericórdia.
Ela fica lá dentro vendo aquele monte de Jesus. E ela não estava vendo, porque ela estava cega, né? Ela estava cega, ela estava morando na lama. Ela estava, Jesus Cristo, ela estava convivendo com barata, com rato, com bicho, com coisa podre. Mas ela se acostumou, ela não via que ela estava podre. Ela não via e ela convivia com isso, ficava tranquila, se acostumou com aquele... Quando ela abre a janela, uma frechinha, ela vê aquela situação. E não sai do quarto, ela fica lá dentro. E nesse quarto, Deus penetra só pela luz que essa pessoa abre a janela. E ela recebe uma luz, sabe que viu algo, ela viu um monte de coisa. E ela fica ali nela mesma, com essa ajuda dessa luz que está mostrando o que tem de fedor ali. E ficou horrorizada. Quer então fechar a janela e se penitenciar na escuridão, sem fazer mais aquele ato. E se arrepende, confessa. Aí ela vê a podridão e quer limpar aquela sujeira, né? Não quer mais isso. Aí ela vai se penitenciar. Aí ela vai aceitar. Aí eles falam, né, que a purificação é pela cruz. Aí eles aceitam, aí a pessoa aceita todo o sofrimento que vem para poder se purificar dos seus pecados. Ela vai se purificar dos seus pecados. Então ela aceita tudo que vai acontecer, toda a cruz, tudo que acontecer, ela vai aceitar e vai falar para Deus: eu aceito esse sofrimento para purificar esses pecados, essas coisas que eu vi, que veio essa luz, né? E ela continua lá no quarto e se penitenciando, aceitando o sofrimento para poder limpar aquilo ali e não deixar entrar mais sujeira, né? Então ela fica ali, se arrepende, não quer fazer mais e fica se penitenciando a vida inteira para poder limpar e pagar pelo que aconteceu, né? Tipo assim, para pagar por aquele ato ali, por ter pecado, por ter vivido essa vida de pecado. Se penitenciar a vida inteira por causa, por exemplo, dos pecados de luxúria. Ela vive a vida inteira sofrendo para penitenciar aquele pecado de luxúria que ela tinha. Fica a vida inteira, tudo que acontece ela oferece por esses pecados do passado. Às vezes ela até para de pecar, né? E fica penitenciando a vida inteira, se mortificando por causa desse pecado que cometeu no passado. Fica sempre olhando para si. Confessa e procura transformar aquilo em virtude, com seu próprio esforço e vontade. Então ela quer, por exemplo, a pessoa que estava cheia da luxúria vai tentar viver a pureza, mas com uma virtude humana, uma coisa humana, a pureza humana, com sua própria vontade humana. E aí ela vive fazendo a vontade de Deus. Deus quer que ela seja pura, Deus quer que ela seja casta. Um homem, por exemplo, Deus quer que ele seja casto. Então ele faz a vontade de Deus, só que a vontade dele é outra. E ele fica se penitenciando, a vontade dele é a luxúria e fica aquela inclinação para a luxúria sempre. Só que ele fica fazendo a vontade de Deus. Aquela não é a vontade dele. No fundo, ele queria. Mas ele, por causa de Deus, ele não faz. Mas a vontade é de Deus, não a dele. E aí ele vive num esforço contínuo, assim, uma morte contínua. E um esforço muito grande para se manter puro. Fica nas trevas das opiniões dela mesma. Depois que ficou certa que fez algo por esse vício, então ela tem esse vício da luxúria, ela ficou certa que já fez algo, já rezou, já fez penitência, até se os santos, né, se batiam, mortificação, se batiam. Aí ela, depois que viu que fez penitência, jejuns severos para isso. Então ela fala: eu me penitenciei. Aí abre a janela de novo para ver outra coisa. Recebe outra luz que revela outro defeito. E vai seguir a mesma receita, se penitenciar de novo e ficar ali nela mesma e tentando. Aí ela vê que ela é irada. Aí ela vai exercer a virtude da paciência, mas de forma humana, com a vontade humana. Então, ela quer ser paciente, porque Deus quer que ela seja, mas ela, dentro dela, tem uma ira que ela tem que... A história daquele santo, São Vicente Sales, eu acho que eu não sei o nome dele, que ele era conhecido, gente, é essa imagem, né? Ele era conhecido por ser o santo da paciência, mas debaixo da mesa dele estava toda arranhada.
Depois foi ver que ele para ficar paciente com as pessoas, assim, quem olhava para ele via ele, nossa, ele é um poço de paciência. A mesa dele estava toda riscada embaixo, porque ele estava dominando a ira dele, riscando a mesa, passando a unha, não sei, alguma coisa na mesa, para poder liberar aquela ira que dentro dele tinha uma ira muito grande. E para não descontar isso na pessoa e ser paciente com a pessoa e ter essa virtude, ser o santo da paciência, ele arranhava a mesa todinha, debaixo da mesa dele, todo arranhado. Então é isso, a vontade dele, ele ficava nessa luta. A virtude humana tinha, mas dentro dele não tinha a paciência divina, que é de Deus. Vai seguir a mesma receita e vai aceitando deixar uma fresta aberta. Aí ele não fecha de novo, com o tempo ele vai deixando uma fresta aberta, porque ele vai se acostumando com esse processo. Eu tenho que ver os vícios e me penitenciar. Aí vai deixando uma fresta aberta para ver, para começar a ver tudo, né? Para não esbarrar mais nos objetos. Quer se fixar mais na luz, quer se purificar, vai criando esse hábito de se purificar. E vai seguindo. Depois que pega a segurança, consegue abrir todas as janelas e portas. Mas ao deixar entrar mais luz, se sente confiante e sai da casa. Ao sair e receber a influência do sol na pele, aí essa luz que estava entrando era de Deus, só que ele estava dentro da casa. Aí ele abre a porta e sai e vê todo Deus, vê a luz inteira. Aí ele recebe aquela influência ali do amor de Deus, da presença de Deus mais forte e se assusta demais com o calor. E se vê indigna demais. Ela fica sempre voltando para si mesma. Mas eu sou um pecador, eu pequei muito. Eu não mereço esse amor, eu não mereço ficar aqui perto de Deus, não mereço essa... Deus se vê muito distante de Deus, não vê Deus como um pai. Se assusta demais com o calor e se vê indigna demais. E volta para dentro da casa e fecha todas as portas e janelas de novo. Pois quando saiu para fora sentiu muito medo de aparecer soberba, melhor que os outros, por ter sentido grande influência da graça, de uma só vez. Medo das pessoas pensar mal dela. Ela fica então dentro da casa, noite escura, a noite escura da alma, né? Ela não consegue ficar na presença de Deus, ela fica com medo de pecar. Com medo de ter soberba, de não ser humilde, porque ela preza muito pelas virtudes, porque ela deu um esforço grande demais para se purificar e ter aquela virtude da paciência, da pureza. E aí ela busca isso incessantemente, as virtudes. Então, para não correr o risco de ficar com orgulho, ela entra de novo para dentro da casa. Se desliga, abandona aquela influência por medo de se ver santa e se assusta com a ação da divindade nela. E vive a noite até se sentir corajosa de novo, de abrir de novo tudo. E Deus vai conduzindo esse processo, né? Deus conhece, Deus sabe até onde a pessoa... O conhecimento que a pessoa tem. Deus vai conduzindo esse processo dessa purificação. E ele até se sentir corajosa de novo, de abrir de novo tudo. E vai relembrar toda a experiência, repassar tudo e perceber que Deus estava no calor e naquela luz forte e a atraiu a ele. Para Santa Teresa d'Ávila, a 7ª morada era só sair da casa e ficar lá fora no quintal e suportar a luz do sol e o calor. Tinha essa união, mas chegava mais perto de Deus, né? A pessoa entrava no quarto interior, né? Onde Deus está. Ela fala isso. Que na 7ª morada a pessoa vê, tipo assim, entra lá no fundo mesmo e fica mais perto de Deus. Perto do sol. E fica lá no quintal. E suporta a luz do sol e suporta a luz do sol e o calor. Os filhos da divina vontade saímos da casa para dar a nossa vontade humana. A gente já sai da casa. Já sai da casa. E já entramos em contato com o sol divino, ao começar a ler e penetrar nas verdades e interiorizar elas. Porque eu falei assim, como que é na divina vontade, né? Porque a gente já tem esse contato com esse conhecimento, o processo de purificação que é feito na alma já é recebendo ao mesmo tempo esse conhecimento de Deus, esse sol muito forte. A gente não fica lá dentro da casa só abrindo uma frestinha para olhar
e se penitenciar. É muito diferente. Você já abre todas as janelas, já abre tudo, vai lá para fora e queima no sol e dói. Porque você vê, o sol entra, você sai no sol. Então você se vê toda cheia de coisa. Mas você entrega a sua vontade para Deus. E aí você está em contato com essa verdade que purifica a alma, assim. Você vai interiorizando as verdades, né? Deus vai te mostrando passo a passo o que fazer para poder nunca mais pecar e limpar tudo. Se arrepende de tudo, não quer mais pecar e fica olhando para esse sol. E esse sol vai queimando tudo, purificando tudo, que é a verdade. O sol é a verdade, é a palavra de Deus, é o conhecimento. Você fica deslumbrada com esse conhecimento e nem olha mais para você. Você não fica olhando para você, para os seus defeitos, para as suas misérias. Você não fica afundada na sua miséria. E é isso que Jesus vai explicar nesse trecho que eu vou ler da palestra. Né? Já entramos em contato com o sol, a começar a ler e a penetrar nas verdades. Antes, ela aguentava ficar nas trevas, pois era ignorante a pessoa que vive no processo da santidade humana. Né, que fica na opinião, ela tá nesse processo de purificação, mas ela fica presa nas opiniões dela mesma. Antes, ela aguentava ficar nas trevas, pois era ignorante, acostumada com as trevas de sua vontade e opinião. Depois que se aproximou de Deus e começou a receber a influência, a luz primeira foi muito forte e pensou que era aquilo algo especial e único, e estava muito acostumada com a escuridão. A luz era uma novidade muito extraordinária na sua alma. Então fechou a janela e ficou no conforto da sua opinião, tentando se consertar os seus olhos. Então a pessoa fica muito presa nela mesma, muito presa nas suas opiniões. Antes ela ficava com suas próprias opiniões, com seus vícios, com seus pecados, e estava na escuridão e ficava, se acostuma, a gente se acostuma com tudo. Quem mora perto de um lugar que tem um lixão, a pessoa não sente mais o cheiro do lixão. Isso é fato. Quem mora perto, eu morei numa época numa cidade aqui em Brasília, que tinha um tratamento da SLU. Era uma estação de tratamento da SLU, que é a empresa que faz o tratamento do lixo, limpeza urbana. E lá tinha um cheiro horrível, de esgoto, de coisa podre, de lixo. Imagina, todo lixo é para lá para ser tratado. Quem morava lá perto, e eu morava lá perto, eu não sentia esse cheiro, não. Acostumou. Quando eu cheguei, eu senti. Depois, não sentia mais o cheiro do fedor. Não era tão perto, assim, da minha casa, mas era próximo à região, assim. Quem passa lá, assim, só uma vez por dia ali, não suporta o cheiro. Mas quem mora lá não sente o cheiro. Não sente, simplesmente se acostuma. Então a gente, quando está vivendo com todas as portas fechadas da nossa alma, ali dentro daquele fedor, que a nossa alma está podre, nossa alma está morta, ela fede. É como se fosse um corpo morto. O corpo morto em decomposição, ele tem um fedor insuportável. A alma, horrível. Pior do que o corpo. O fedor da alma. A escuridão, a horrível cheiro. Porque é espiritual. De forma indireta, através das pessoas. Ela não teve esse encontro com Deus, com essa luz que vem direta de Deus. Ela não teve, nunca fez essa experiência sobrenatural real. Só faz essa experiência quem medita a palavra de Deus, que é o verbo, que é Jesus. Faz a experiência sobrenatural real, que é entrar E depois de meditar profundo... Só entra no processo quem começa a meditar. E depois de meditar profundo, recebeu a influência sobrenatural. Fez a experiência natural real, que é entrar na primeira morada. Tem gente que vive fora do castelo e tem fé. Né? Como que é isso, né? A pessoa vive fora do castelo. Nem está na primeira, na segunda, nem na sétima morada. Não está na divina vontade, mas está fora do castelo e tem fé. Por quê? Porque ela recebe a influência indireta das pessoas que receberam de forma direta. Tem gente que vive fora do castelo e tem fé, mas não para de pecar. Não para de pecar porque não recebeu essa influência direta, não teve essa experiência sobrenatural. Mas não para de pecar. Vive da influência da fé dos outros. Dos testemunhos e milagres de fé. Meu Deus do céu. Atos de fé. A graça infundiu sem que a pessoa deixasse penetrar mais profundamente
Só recebe um toque na pele, assim, não entra dentro. A pessoa está fechada, com as janelas fechadas. Ela está totalmente cega, a alma doente, pecando. Só que ela recebe, ela tem fé, ela acredita em Deus. Só que ela não abre as portas para ele falar diretamente com ela. Quando ela vai rezar, quando ela está com um problema, ela fala: Fulano, você reza por mim, porque eu não acho que minha oração vai ser ouvida por Deus. Reza para mim, fulano. Aí vive nos grupos de oração, vive pedindo que as pessoas rezem para ela, impõem as mãos sobre ela, né? Eu lembro uma vez que eu estava passando por um problema com meu filho, o Rodrigo, ele estava na UTI, e eu tinha uma prima que rezava muito. Eu tinha fé, eu era de jeitinho, eu tinha fé, por causa da influência que eu recebi dos meus pais, que me batizaram pequenininha, que me levaram para a catequese, para a igreja. Eu tinha essa influência da minha família muito forte, dos professores da cidade que eu vivia, que muita gente, né, que tem fé, conheci muitas pessoas. Só que a minha alma estava fechada, todas as portas de janela fechadas na escuridão. E eu convivia com isso, eu não tinha luz, não sabia. Vivia nesse esgoto, né, não sabia. Aí, quando aconteceu esse problema, eu falei com minha prima, porque eu sabia que ela rezava muito. Eu falava assim: ela é amiga de Nossa Senhora, então Nossa Senhora vai ouvir ela, mas não vai me ouvir, porque eu ficava assim, tateando, né? Eu não, cega, totalmente cega, doente, me arrastando. Aí eu falei: prima, reza pro meu filho, porque a sua oração é mais poderosa que a minha. Aí ela falou assim: você mesma vai rezar. Você vai colocar a mão no pulmão dele, você mesma vai rezar para Nossa Senhora. E ela vai te ouvir. Você mesmo, com as suas palavras. Não precisa de palavras prontas, não. Você vai rezar com as suas palavras. E assim eu fiz. Na hora aconteceu um milagre. O menino começou a respirar sozinho. Ele estava entubado. Uma infecção muito grave no pulmão, que ele tinha nascido com 31 semanas. E ele começou a respirar. Ele estava entubado, sedado, sem respirar, respirando por aparelhos. Por respirador. Se tirasse o respirador, ele morria. Estava no pulmão dele, recebendo a ventilação mecânica. Quando eu rezei, que eu coloquei a mão no pulmão dele, ele tirou o tubo do pulmão. Ele tinha 31 semanas de vida. Ele tinha 1,5 kg. E ele estava sedado, gente. Ele estava sedado. Ele era... Meu Deus. Ele com a própria força dele, assim, dele não, né? Deus nele. Ele se mexeu e tirou o tubo do pulmão. Ele se estubou. Não sei se vocês já viram uma pessoa entubada. Ele se estubou. E começou a respirar sozinho. Assim que eu fiz a oração, eu saí e deixei ele lá. E o médico ficou observando ele. E falou: esse menino tá respirando sozinho? E deixou. E ele começou a respirar sozinho. Aí quando eu voltei, o médico falou assim: assim que você saiu daqui, ele começou a respirar sozinho. Ele tirou o tubo e começou a respirar sozinho. Aí aquilo me tocou profundamente a minha alma. Foi uma luz assim que entrou. Meu Deus, eu posso rezar. Eu tive uma experiência sobrenatural ali, que foi me conduzindo para poder começar a abrir essas janelas, essas frestas, né? Aí aconteceu isso. Então é isso, a pessoa vive da influência dos outros. Eu vivi assim, até que eu percebi. Minha prima falou: você mesma vai rezar diretamente, não através de mim. Eu que não vou rezar, você que vai rezar. Ela foi usada por Deus, né? A graça infundiu sem que a pessoa deixasse penetrar mais profundamente. Até recebe a Eucaristia. Pode até adorar, ter missa diária, mas vive só do experimentar pela experiência de outra pessoa. Ama ficar vendo vídeo de testemunho, ama ficar ouvindo tudo, mas ela mesma não tem experiência na alma, né? Vive no escuro da vontade humana. A luz vem na entrada, na primeira morada. A primeira morada que vem essa luz, quando está no caminho das moradas, né? A luz vem na primeira morada. E muitos só vivem da luz que outros testemunham. E já ficam achando que estão iluminados por fazerem as práticas. Vivem à luz da luz de uma vela acesa na igreja. Vela essa simbolizada na luz do círio pascal e na lâmpada da capela do Santíssimo.
Então vive dessa luz que é externa, não é interior. O testemunho de um filho da divina vontade eclipsa muito. Então essas pessoas, elas vivem dessa luz que vem de outros. E acham que é isso que eu tenho que viver. Acha que isso é o máximo, já estou iluminada. Mas nunca deixou essa luz entrar dentro dela, abrir as janelas e ver, e ter esse processo de autoconhecimento, de ver suas misérias, de purificação. Que seja santidade humana ou divina, nunca aconteceu isso. O testemunho de um filho, ela vive desses testemunhos, os testemunhos iluminam ela, né? O testemunho de um filho da divina vontade, a gente testemunha esse amor por Deus, esse relacionamento com Deus. Deus falou isso, Deus falou aquilo, aconteceu isso, aquilo outro, e não sei o que, a gente falando nos vídeos, partilhando, meditando, eclipsa muito, assusta muito. Mas quem aceitar vai sofrer um processo difícil. Mas não para de ouvir nossos vídeos. Então a pessoa fica só recebendo essa influência externa. Para viver o processo mesmo que a gente está vivendo, vai sofrer muito. E muita gente não quer. Não quer sofrer. Mas também não quer fazer esse processo, mas também não quer parar de ouvir os vídeos, porque essa influência está sendo muito benéfica, assim. Apesar da pessoa estar ali fechada, ela está tendo essa luz ali, seguindo essa luz de uma vela. Para ela é uma vela, porque está externo. Mas o testemunho do Filho da Divina Vontade é uma luz bem forte. Que é um testemunho, assim, de convivência real com Deus. De coisas muito concretas. Não para de ouvir nossos vídeos. Infelizmente, muitos vivem só de ouvir os vídeos. Tem que ter coragem e disposição para entrar, para valer no estudo. É muito difícil. Para entrar penetrar e fazer o processo é muito difícil. Muita gente não quer, só fica ouvindo. E aí é como se fosse um amuleto ali que ela tá doente, mas ela tem um amuleto ali para conseguir estar ainda andando, né? Só ouvir traz consolo, conforto, um calor. Entrar para valer vai mexer no lixão e vai feder. A pessoa sabe disso e não quer fazer esse processo, né? Aí tem um trecho aqui do volume 4. Não, é volume 4? Volume 19. 4 graus que há no Supremo Querer. Continua o meu habitual abandono no Supremo Querer e meu amável Jesus ao vir me disse: minha filha, a luz do sol não é gozada por todos na mesma medida. Não por parte do sol. O sol está brilhando para todo mundo, porque minhas obras, contendo o bem universal, fazem o bem a todos, sem restrição alguma, mas por parte das criaturas, que o sol, quem recebe mais e menos é por causa da pessoa, não por causa do sol. O sol está brilhando para todo mundo do mesmo jeito. Quem quiser receber toda a luz do sol, vai lá, em cima lá, fica pertinho dele. Vai queimar, né? O sol queima nosso corpo humano, mas o sol divino não queima nossa alma. Não destrói nossa alma. Só que queima, mas não destrói. Purifica, faz a alma ser sol, um pequeno sol. Suponha que uma pessoa esteja em seu quarto. Esta não goza toda a vivacidade da luz. Esse goza de uma luz fraca, não goza seu calor. Em troca, outra pessoa está fora da cidade, do quarto. Esta goza mais luz, sente o calor do sol. O calor purifica, desinfeta o ar pútrido. E ao gozar o ar purificado, se revigora e se sente mais sã. Assim que a segunda goza mais os bens que leva o sol à terra, a que sai do quarto. Mas segue adiante. Então, a pessoa que vive na santidade humana, ela fica no quarto. Abre as janelas. Mas a da divina vontade, ela sai do quarto. Suponha que a pessoa esteja em seu quarto. Esta não goza toda a vivacidade da luz. E se goza de uma luz fraca, não goza seu calor. Em troca, outra pessoa está fora. Esta goza mais luz, sente o calor do sol. E o calor purifica, desinfeta o ar pútrido. Quando você vê Deus, você não quer mais ficar daquele jeito, podre. Você está vendo
Você não quer nunca mais pecar, você nunca mais quer, você quer ser imagem e semelhança dele. Ele fala, eu sou seu pai, você fala, eu quero ser sua filha. Ele fala, eu te amo, você fala, eu quero te amar, eu quero sair dessa podridão aqui, não? Então essa verdade vai te purificando, você não quer saber mais de pecado, dessa podridão, dos seus próprios pensamentos, você quer o de Deus. Você não quer mais viver da sua vida de jeito nenhum, porque você vê quanto que ele é lindo, maravilhoso, e você é um nada. Você entende? Eu sou nada, eu não sou nada. Eu não sou nada. E eu fui criada para conter o tudo. Então eu quero ser um nada para conter o tudo. Beleza, aí essa pessoa fica revigorada, se sente mais sadia, né? Saudável. Assim que quando a gente experimenta esse processo de sair do quarto e receber essa luz, você não quer mais voltar pro quarto, pelo amor, nossa, de jeito nenhum, foi maravilhoso ficar aqui. Dói, é sacrifício, mas eu não quero sair. Não quero voltar para trás de jeito nenhum. E segue adiante. Assim que a segunda goza mais os bens. E segue adiante. Mas segue adiante. Uma terceira pessoa vai se meter naquele ponto onde os raios solares golpeiam com mais força a superfície da Terra. Esta se sente investida por seus raios, se sente queimar pelo calor do sol. Então, na segunda, é uma pessoa que sai do quarto, mas ela ainda fica ali debaixo de uma árvore, para não sentir tanto a luz do sol. A terceira pessoa é a que sai debaixo da árvore e fica lá, debaixo mesmo assim do sol, no deserto, sabe, no deserto onde o sol está bem forte, que não tem nenhuma árvore, nenhuma sombra, você fica lá, nesse deserto, no seu nada, né? O deserto é seu nada. E queimado pela luz do sol. Vai se meter naquele ponto onde os raios solares golpeiam com mais força a superfície da Terra. Esta se sente investida por seus raios, se sente queimar pelo calor do sol. A vivacidade de sua luz é tanta que, enchendo o olho dela, dificilmente pode olhar a Terra. Parece como transfundida na mesma luz, mas como apoia os pés sobre a Terra, muito pouco sente dela, de si mesma, mas vive toda para o sol. É o terceiro grau, né? A pessoa está queimando, ela está sentindo aquele calor. Ela não consegue olhar para a terra, por quê? Porque se você ficar olhando só para o sol, quando você abaixa os olhos para a terra, você está com o olhar ofuscado, você não consegue. Mas seu pé está na terra, ainda só tocando a terra. Ainda tem ali uma apego, uma coisa, um apoio, né, na terra. Mas ela vive toda para o sol. Veja que grande diferença há entre a primeira, a segunda e a terceira. Né? Quem está dentro do quarto, quem sai para o sol, mas fica debaixo da árvore, e quem ainda está na terra, com o pé fincado na terra, se apoiando, mas está toda queimada pelo sol, está ali no sol, olhando para o sol, vivendo para o sol, nem consegue olhar muito para a terra porque ficou ofuscado. Mas segue adiante ainda. Uma quarta empreende o voo nos raios solares. Eleva-se até o centro de sua esfera. A pessoa vai lá no sol, lá no centro. Sai da terra, morre. Morre. Porque para a pessoa empreender o voo lá para o sol, ela não tem que depender de nada da terra. Ela morreu. Eleva-se até o centro de sua esfera. Esta fica queimada pela intensidade do calor que o sol contém em seu centro. A intensidade da luz a eclipsa totalmente, de modo que fica perdida, consumida no mesmo sol. A pessoa se consome, o sol destrói ela todo dia, mas só que ela não fica destruída, porque a nossa alma é eterna, ela se forma, se transforma em sol. Consumida no mesmo sol. Esta quarta pessoa não pode olhar mais a terra, nem pensar em si mesma. E se olhar, olhará a luz, sentirá fogo, assim que para ela todas as coisas terminaram. A luz e o calor substituíram-se à sua vida. Que grande diferença entre a terceira e a quarta. Ela virou sol. Ela não vê mais, ela não tem mais apego nenhum com a terra. Se ela olha para a terra, ela só vê luz. Porque imagina se está lá dentro do sol, o sol só é luz. Então você só vê luz, tudo é luz. Mas toda essa diversidade não é por parte do sol, mas por parte das criaturas, dependendo de como se expõe à luz do sol. Agora o sol é a imagem de minha vontade, que mais do que sol,
Como dardos, envia seus raios para converter aqueles que querem viver em seu reino em luz e amor. A imagem destas pessoas são os 4 graus de viver em minha vontade. A primeira pode-se dizer que não vive em seu reino, senão somente a luz que de meu reino expande a todos o sol de meu querer. Vive sob a influência do sol, da divina vontade, mas não vive na divina vontade. A primeira pode-se dizer que não vive em seu reino, não vive em seu reino, senão somente a luz que de meu reino expande a todos o sol de meu querer. Pode-se dizer que está fora de seus confins. E se goza de uma pouca luz, é pela natureza da luz que se expande onde quer que ela esteja. A natureza desta criatura, as suas fraquezas e paixões, formam-na como um quarto ao seu redor e formam o ar infectado e pútrido, o qual, ao respirá-lo, a faz viver enferma e sem vivacidade de força no fazer o bem. Mas contudo isto está resignada, suporta mais ou menos os encontros da vida, porque a luz da minha vontade, por quanto escassa seja, leva sempre o bem. Então essas pessoas, que foi falado que ficam sobre essa influência dos testemunhos, então a pessoa fica ouvindo os nossos vídeos, mas ela ainda está fechada nesse quarto das paixões. Mas essa luz da divina vontade não deixa de fazer um bem. Ela começa ouvindo esses vídeos, mas ela começa a ter mais resignação com a vontade de Deus, mais essa virtude da resignação, de aceitar os encontros dolorosos da vida, as cruzes, os sofrimentos. Mas ela não vive no reino. A vontade de Deus não é a dela, ela tem a própria vontade. Mas ela aceita a de Deus, ela recebe essa influência benéfica, A segunda é a imagem de quem entrou nos primeiros passos dos confins do reino supremo querer. Quem saiu da casa. Foi se queimar nesse sol. E fica debaixo da árvore ali. É a imagem de quem entrou nos primeiros passos. Esta goza não só mais luz, mas goza também o calor. Portanto, o ar que respira é puro. E respirá-lo se sente morrer as paixões. É constante no bem. Suporta as cruzes não só com paciência, mas com amor. Mas como está nos primeiros passos dos confins, olha a terra. Sente o peso da natureza humana. Ainda tem ali não está queimada totalmente pelo sol, porque ela ainda está debaixo de uma sombra, ela ainda tem um apego às pessoas, à vida, à saúde, ela não fica tão desapegada. Então, quando acontece alguma coisa, ela até aceita, mas ainda sofre muito. Aceita os sofrimentos, mas sofrendo, com dificuldade. Olha a terra, sente o peso da natureza humana, porque ainda tem vontade. O que faz a gente sentir o peso é a vontade, porque a gente quer uma coisa, Deus quer outra. Eu faço a de Deus, mas eu tenho a minha. Então eu sinto esse peso dessa luta, Ao contrário, a terceira pessoa, sendo a imagem de quem se adentrou nos confins deste reino, é tal e tanta luz que lhe faz esquecer tudo. Não sente mais nada de si mesma. O bem, as virtudes, as cruzes se mudam em natureza. A luz a eclipsa, a transforma e apenas lhe deixa olhar de longe o que a ela não pertence mais. Ainda olha, mas é de longe. O que não pertence mais, o que a ela não pertence mais. As coisas da terra. Ainda vê, mas vê de longe. A quarta é a mais feliz, porque é a imagem de quem não... Então, quando acontece alguma coisa, ela até aceita, mas ainda sofre muito. Aceita os sofrimentos, mas sofrendo, com dificuldade. Olha a terra, sente o peso da natureza humana, porque ainda tem vontade. O que faz a gente sentir o peso é a vontade, porque a gente quer uma coisa, Deus quer outra. Eu faço a de Deus, mas eu tenho a minha. Então eu sinto esse peso dessa luta, Ao contrário, a terceira pessoa, sendo a imagem de quem se adentrou nos confins deste reino, é tal e tanta luz que lhe faz esquecer tudo. Não sente mais nada de si mesma. O bem, as virtudes, as cruzes se mudam em natureza. A luz a eclipsa, a transforma e apenas lhe deixa olhar de longe o que a ela não pertence mais. Ainda olha, mas é de longe.
o que não pertence mais, o que a ela não pertence mais, as coisas da terra. Ainda vê, mas vê de longe. A quarta é a mais feliz, porque é a imagem de quem não só vive em meu reino, senão de quem fez a aquisição dele. Esta sofre a consumação total no sol supremo de meu querer. O eclipse que ele faz à luz é tão denso que ela mesma se torna luz e calor. Não pode olhar outra coisa que luz e fogo. E todas as coisas se convertem para ela em luz e amor. Tudo é amor. Não vê problema em nada. Tudo é amor, tudo é luz, tudo é calor de Deus, tudo é amor de Deus, tudo. Você vê Deus em tudo, que é o tema da minha palestra. Você vê em tudo Deus. Em tudo que acontece. Em todas as circunstâncias, na criação, nas criaturas, tudo você vê Deus. A vontade de Deus. Assim haverá uma diferença de graus no reino da minha vontade. Quem está nos primeiros passos, quem adentrou e quem sofreu a consumação total e adquiriu o reino. De acordo com o qual as criaturas vão querer tomar de seus bens. Mas os primeiros graus serão empurrões e caminhos para chegar ao último. A pessoa vai querer seguir, chegar lá no quarto grau. Agora, para ti que o deves fazer conhecer, é totalmente necessário que vivas no último grau. Então, você vai fazer a vontade divina ser conhecida, segue para viver no último grau. Quem entender essas revelações de hoje, nunca mais verá as outras pessoas como antes. Você vai perceber que você vai perceber elas presas nesta escuridão dos sentidos, cegas, mudas, surdas, vivendo de segurar nas mãos de outros para conseguir andar. Que a pessoa não recebe a luz diretamente, a gente vai entender que tem muitas pessoas que vivem se arrastando. E por causa da luz das pessoas que estão recebendo a influência direta, elas estão conseguindo caminhar por causa dessa influência, mas elas estão cegas, surdas, mudas, vivendo no pecado ali, envoltas nesse quarto das paixões, né? Dos apegos, da vontade. Vivendo segurar nas mãos de outros para conseguir andar. Nossa. E não só, não. Muita gente que, por exemplo, fica, né, ouvindo pregação, testemunhos o tempo todo, ela é essa mão que para ela não cair, não sucumbir. Não sucumbir, não cair de vez, não desistir. Vemos os da nossa casa mesmo, vivendo da luz e influência dos outros, da comparação. Falta o conhecimento, falta o sol. Se a pessoa conhece Jesus pelo testemunho dos evangelistas ou de quem fala de Jesus externamente, tudo visando a vida na terra, o bem-estar humano, nunca de Deus, vivem de luz artificial. Aí tem gente que vai viver ouvindo pessoas que estão falando de Deus, mas estão falando sem aquela reta intenção de visando o bem da terra. Muita gente usa os conhecimentos de Deus para visar o bem na terra. Vida, quando Jesus fala vida em abundância, a pessoa pensa que é vida em abundância na terra. E aí fala dessa palavra de Deus com esse enfoque humano. E aí as pessoas vivem atrás delas, né, que são influenciadas por elas, influenciadas por uma luz artificial. Pensa a pessoa está doente. E ela está tomando um remédio muito fraco. Ela está se arrastando muito. Vivem de luz artificial. Viver da luz da vela já é uma luz mais pura, pois é produzida por Deus. Então a pessoa tem muitos que estão vivendo de uma luz produzida por Deus, que é o que vem de Deus mesmo, puro de Deus, de pessoas que falam sem esse enfoque humano, né? Mas é uma luz mais pura, pois é produzida por Deus. Mas a artificial parece ser melhor, mas é impura. Vejo como se o demônio tivesse ensinado muitos a viver da linguagem de sinais. Deram um jeitinho de se acostumar com a cegueira, surdez e a mudez. Com os sinais e os códigos para cegos, e eles deficientes. Se ajeitam na terra sem buscar a Deus. Muitos, milhares, desistiram de buscar a verdade. O demônio ensinou as pessoas a viver assim, se acostumar a viver assim.
cega, surda, muda. E uma pessoa que é cega, ela se comunica por libras, né? Então ela consegue viver, acostumada com aquele método, né? E muitos estão assim, se acostumam a viver nas trevas. Se ajeitam na terra sem buscar a Deus, estão conseguindo viver assim, tateando, sem buscar a luz de Deus pura, o sol, e elas estão conseguindo se manter, estão conseguindo ter alegria, estão conseguindo uma alegria ali passageira, mas ela vai vivendo disso, né? De tantas atrações que tem na terra, ela vai vivendo dessas migalhas de alegria, mas ela está se arrastando. É isso, eu vou ler minha palestra. Enquanto eu estava ouvindo você, veio a visão dessa alma, Jesus mostrando essa alma, vendo, né, os bichos e a sujeira, né, e ao mesmo tempo ela não saía, e que o Filho da Divina Vontade, ele desiste de ficar tentando mostrou assim, a pessoa vendo os bichos e ela falando, eu vou comprar um monte de coisa para acabar com os bichos. Eu consigo, com minhas próprias forças. Vou fazer o maior sacrifício aqui, vou perder meu tempo, vou matar esses bichos tudo sozinha. Jesus mostrou os bichos e eu vou me livrar desses bichos. Mas só que ela faz isso, tudo bem, ela viu a luz. Ela ficou horrorizada, mas ele mostrou a pessoa fazendo sozinha. Ela fica ali depois ocupada, muito ocupada, distraída e buscando padres, buscando simpatias, buscando orações, novenas e um monte de coisa, mas não sai do quarto. Ela não sai do quarto, ela não pensa que ela sempre ficou no quarto, né? E, então, ela procura ajuda ali mesmo, dentro desse ambiente. Ela sai, e é como se não quisesse sair para a rua e abandonar aquela casa. Mas o Filho da Divina Vontade sai para fora, abandona a casa. Abandona. Não quer consertar. Porque aí você fala assim, mas é absurdo isso, Aline. Nós somos valiosos. Nós temos que ser alguma coisa. Temos que ficar lindos, maravilhosos. Mas aqui daí o Filho da Divina Vontade não vai ficar cuidando de si. E para ficar bonito e bonitão. Ele não vai ficar tentando recuperar misérias. Recuperar suas misérias, assim. Ele vai esquecer aqueles trapos sujos e vai sair para fora ao convite. Então aí a pessoa tá lá na casa, fica comprando desinfetante. Ela não fica sossegada enquanto não conserta tudo com as próprias mãos. E ela não acredita que tem. Ela não pensa assim que Jesus vai dar uma capacitação para ela, uma graça para ela, né? Não, a graça já é ela ter visto. E aí ela vai pro padre, por exemplo, se ela vai pro diretor espiritual. Aí o diretor espiritual, né, ouviu o relato dela, que ela tá lá toda nervosa. Aí ele vai pegar e vai falar assim, olha, o que você tem que fazer? Fazer isso, fazer aquilo, ó. Tem essa oração aqui que você pode fazer, e não sei o que lá. Se for um bom diretor espiritual, bem bom mesmo, ele vai falar assim, continua orando, continua meditando, continua meditando nas verdades, e aí Jesus vai mostrar mais coisa ainda, mais luz ainda, para poder você entender o que você tem que fazer. Aí se for um bom diretor espiritual, vai dar uma orientação e ela vai ficar mais envolvida ainda, né, em tentar entender ela mesma, entender os seus traumas. Aí ela vai ver, isso aqui, essa sujeira é por causa de um trauma lá da minha mãe, mas a culpa é da minha mãe, não sei o quê. E aí ela
E ela fica mais mergulhada em si mesma. É isso que Jesus mostrou pra mim. Que essa pessoa fica muito assim, aí ela vai em psicólogos, tentar fazer terapia, para poder ver se a terapia tira isso, essa debilidade dela, não sei o que lá. Ela não aceita a natureza dela, que está frágil, que está traumatizada, que foi revelada. Ela não aceita. Então, ela vai, tenta resolver com coisas humanas, com situações humanas. Entendeu? Mais ou menos isso que Jesus mostrou para mim. Então, ela tenta limpar a bagunça por si própria, usando os meios humanos que são conhecidos. Mas o Filho da Divina Vontade, ele falou que o Filho da Divina Vontade se abandone, deixa a vontade humana. Ele abandona essa vontade humana de querer dar satisfação, de suas misérias, de querer lavar os seus trapos. Aí Jesus fala que ele vai dar uma veste nova e essa pessoa tem que entrar no palácio divino. Então tem que sair de fora de si mesma e entrar no ambiente divino, e lá ela tem que abandonar tudo, a casa dela suja, o barraco dela, tem que abandonar todo o barraco dela e ir para o palácio, mudar de casa. Então ela não fica no quarto dela, né? Na alma dela, ela vai para o palácio, ela fica em Deus, ela muda de endereço, ela deixa Deus colocar fogo no barraco dela. Se deixar, ela mesmo coloca fogo no barraco dela e queima, não sobra nada, né? Tem trechos que Jesus fala que queima tudo, né? E sim, né? Então é mais ou menos isso que eu entendi. Eu entendi assim, você falando ali. A gente tá com, por exemplo, uma casa que tá cheia de barata. Barata. E barata é alimento de escorpião. Então, onde tem muita barata, tem muito escorpião. Então, um vício vai atraindo o outro, né? Barata, escorpião. Aí tem a cadeia alimentar, né? Igualzinho na cadeia alimentar. Onde tem muita barata, tem muito escorpião. Onde tem muito escorpião, tem muita cobra, porque um vai comendo o outro. Por isso que a alma cheia de vício, um vício vai chamando o outro, né? Então ela tá cheia de vício, cheia de bicho, cheia de barata, de cobra, de rato, por quanta coisa ruim. E ela vê aquilo e quer limpar de forma humana. Por exemplo, se uma casa tá cheia de barata, desses bichos, e você jogar Baygon, aquele Baygon, ele mata, mas não mata lá no ninho lá das baratas. Se você comprar Baygon e bater, a barata que tá ali vai morrer. Mas nunca vai parar de aparecer barata por causa do ninho que não foi morto, os ovinhos das baratas. E quando você usa um remédio que é bom mesmo, só que é mais caro, é bem mais caro, tem que fazer um sacrifício para fazer. Igual eu faço detetização aqui em casa com uma empresa que ela traz um veneno que a barata come e ela leva pro ninho. E mata todas as baratas, não fica uma. Fica mais de um ano sem aparecer uma barata aqui em casa. Porque vai lá no fundo do problema, lá na raiz do problema, que é levar no ninho. Mata tudo, fica tudo limpo. A alma, quando usa coisas humanas para poder resolver o problema dos vícios, vai matar ali, mas a raiz do problema não vai resolver, e ela vai continuar sempre com aquela inclinação para o pecado. Aquela inclinação para o pecado sempre vai existir, não corta o mal pela raiz. O que ela fica rezando orações vocais, ela faz novena, ela vai à missa todo dia. Ela tem diretor espiritual, ela faz superstição, ela vai em psicólogo, em psiquiatra, toma remédio. Mas aquela inclinação não acaba. O que faz inclinar? O que Deus fala no livro do céu? Que faz cortar o mal pela raiz. Que limpa lá na raiz do problema. O conhecimento sobre a vontade divina. O livro do céu. O livro do céu é que corta o mal pela raiz, que purifica a alma lá nas profundezas, que a gente não quer mais pecar. Porque a gente vê a luz assim muito forte, o brilho. E é mais sacrifício, igual. É muito mais fácil eu pegar um Baygon e bater na barata. É baratinho, não vai doer nada no meu bolso. É muito mais caro eu contratar a empresa para vir aqui, mas mata. Eu vou sofrer mais, porque eu vou ter que pagar mais, a empresa vai ter que vir, não sei o quê. Tem um esforço maior. Então, para viver na vontade divina, tem um esforço, tem um sacrifício, tem dor, tem sacrifício. Mas o resultado, meu Deus, não tem mais pecado. Acaba com a raiz do problema.
Então você usa o negócio eficiente, né? Conhecer Deus, conhecer a vontade divina e saber para que eu fui criada, resolve. Eu não quero mais pecar. Eu vi Deus. A gente vê, a gente não vê com o olho humano, mas vê, a alma vê. E a alma vê, já está resolvido. Ah, sim, é verdade. Jesus fala isso mesmo no livro do céu, naquele trecho lá dos trapos, que a gente larga os trapos e nem lembra que ele existe. Então a gente sai da casa, abandona a casa. E Deus dá uma casa nova, que é a veste nova, né? Que é ele mesmo que vai morar. É isso mesmo, ele fala isso claramente, né? Você larga seus trapos e vem morar na... Nossa, eu li tanto trecho lindo quando eu tava eu fazendo minha palestra, né? Lendo os trechos. Meu Deus, eu li cada coisa linda. Teve um trecho lindo que eu nunca tinha lido, do Santo Aníbal de França, que a Luísa, ela viu ele depois que ele já tinha morrido, né? Ele apareceu para ela muito feliz e falou assim: eu não acredito, olha só, gente, o que ele falou. Eu não acreditava muito quando eu estava na terra. Falou desse jeito. Eu não acreditava muito quando eu estava na terra, mas quando eu cheguei no céu, que eu vi quanta luz ele estava envolto em tanto sol, em tanta luz, por causa do livro das 24 horas da paixão que ele tinha publicado. E ele falou que cada palavra que foi publicada, que era um sol. E esse sol crescia, olha só que interessante, esse sol crescia cada vez mais quando as criaturas na terra faziam as horas da paixão. O sol crescia mais e ele estava envolto nessa luz dessas palavras das 24 horas da paixão, deslumbrado, encantado com essa luz e com as poucas e com a luz das poucas palavras do livro do céu que ele publicou sobre a divina vontade, que ele ficava lá envolto nessa luz, e essa luz crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais, quando as criaturas na terra meditavam essas palavras. Olha que lindo que ele revelou, que Jesus já falou sobre isso, né? Mas ele está revelando cada vez mais sobre o céu. Aí ele falou uma coisa também, Jesus falou assim, eu não lembro o trecho, que eu li vários, né, para fazer, que ele foi comendo, Senhor, que o Senhor falou assim. Aí a Luísa falou assim, depois disso eu estava rezando, oferecendo esse ato pelos bem-aventurados, para que eles tivessem mais glória no céu, não sei o quê. Aí Jesus falou assim, toda vez que você faz um ato na divina vontade, mesmo que você não tenha a intenção de incluir nesse ato os bem-aventurados para ele ter mais glória, mesmo assim, mesmo que você não faça o ato e faça primeiro essa oração, eu tenho a intenção de fazer esse ato, chamar eles, né, para participar naquele ato, mesmo assim, como eles estão na unidade do Fiat Divino, aí é esse trecho que fala que eles são os primeiros a receber. Como eles vivem na unidade do Fiat Divino, eles sentem a potência do ato, eles sentem o ato, eles veem o ato, porque é a divina vontade que está fazendo em você o ato. E eles estão na unidade do Fiat, então eles sentem uma alegria, uma glória, e ficam arrebatados naquela luz, naquele conhecimento que teve, né, que Deus estava fazendo na terra um ato. Mesmo que você não tenha intenção. Aí ele falou assim, mas quando você coloca a intenção de incluir os santos, de fazer aquele ato, de incluir eles, né? Chama eles, que eles ficam tão felizes, e que começa a rodear a criatura, a conviver assim, tipo assim, que o poder que eles têm de poder rezar pelas pessoas da terra e tudo, que eles abraçam essa pessoa, tipo assim, porque ela chama eles, né, que é um amor tão grande que eles sentem por essa pessoa que chama. Nossa, é encantador. Meu Deus, eu vi tanta coisa incrível. Eu vou ficar olhando pra mim depois de... É isso que eu tô falando. Você vai ficar olhando pra sua miséria? Eu não larguei meus trapos. Eu não quero nem saber desses trapos. Nem lembro que eles existem. Meu Deus. Ele falou assim, teve um trecho que ele falou assim. Mas é um trecho lindo, da página da vida. Não deu pra ler todos os trechos que eu separei, que era muita coisa.
Ele ficava umas 5 horas falando, se fosse ler todos os trechos. Era da página da vida, que cada te amo da criatura é um ponto final, uma vírgula, no texto que Deus escreve na página da vida, num texto. Aí Luísa falou assim, mas como assim eu te amo? Que tem valor tanto assim, eu te amo da criatura? E Jesus falou assim para ela, por que você fala eu te amo? Né? Que ela fica falando eu te amo. Por que você fala eu te amo? E ela falou, porque eu te amo e quero que o Senhor me ame. Ele falou, então para mim isso é tudo. Porque eu quero muito ser amado pela criatura. Ai meu Deus, que coisa mais linda, que eu fiquei encantada. Eu vou ver se eu acho depois os trechos pra... Aqui tem um trecho que eu li que Jesus fala que nos méritos dele já tem tudo, nos méritos dele, que ele tem toda a graça para a pessoa, e que, igual essa pessoa que vê a luz, que tem um conhecimento, e esse conhecimento também faz ela conhecer ela mesma, porque a luz de Deus, tem um trecho que fala assim, que a luz de Deus faz, acende, né, nesse quarto e faz descobrir os objetos. E aí a pessoa fica assustada com a sujeira que ela viu, com a miséria dela, com a enganação que ela estava vivendo, a cegueira que ela estava vivendo ali, que são esses bichos que ela vê, que são as paixões, que são os apegos, que são as misérias. Só que o problema é esse, ela fica escandalizada com aquilo e fica incomodada de estar naquele ambiente daquele jeito e quer resolver com as próprias forças dela, ir lá e limpar tudo, né? Só que aí ela vai buscar o esforço humano, ela vai se apoiar, buscar os apoios humanos para a finalidade delas. Então elas às vezes ficam até muito escrupulosas assim. Em vez delas buscar na mesma luz que as iluminou, da mesma forma que Deus dá o conhecimento para nós, Ele nos dá a solução para aquilo. Ele nos aponta o que fazer, que é justamente desapegar de nós mesmos. Então, o que Jesus quer dela é o desapego, e ela acha que Deus quer dela como se fosse assim uma cobrança, como se tivesse ela por ela mesma prestar contas, assim, uma prestação de conta. Ela fica assustada quando se vê daquele jeito, ela fica assustada com aquela visão, então ela quer limpar, ela quer resolver, e aí ela busca todos os meios humanos possíveis, diretor espiritual, orações, novenas, ladainhas, devoções de santos, devoção daqui, devoção dali, mortificações daqui, mortificação dali. Só que o próprio esforço dela, e depois verificando se saiu a sujeira, mas é uma confirmação que ela mesma quer ter nela mesma. Então, ao contrário, em vez dela ficar nessa luz e mergulhar mais nessa luz, ela fica mergulhada mais nela mesma, porque ela fica se policiando, ela fica se vigiando, ela fica se observando, como essa pessoa na casa que está sempre observando onde tem uma sujeira para evitar, o que eu posso comprar para tirar essa sujeira, o que eu posso fazer para tirar isso. Então ela se enche de um monte de coisas para tentar resolver aquele problema, ou seja, ela fica investindo nela mesma. E o filho da divina vontade não investe em si mesmo, ele é o contrário. A luz te faz compreender o seguinte: eu vivendo por mim mesmo não presta. Eu vivendo, essa casa é de Deus, é para Deus habitar, não é para mim. Eu não posso resolver isso. Então, se essa luz me mostrou a verdade, essa luz também me traz a solução. Então, assim, a solução vem de Jesus, vem pelo conhecimento dele. Então, você desiste, você percebe que tudo que você fez por conta própria, de tentar buscar por você mesmo, pelas suas forças, mudar as coisas, limpar a casa, pelos seus próprios esforços, não é inútil. É pela graça dele, né? Então você tem que ter coragem, né? Tem que sair dessa casa, tem que largar de tentar resolver as coisas sozinhos, do seu próprio modo, porque por mais que você limpe, sempre depois vai ter mais coisa, entendeu? Aí a pessoa vai perceber, não, eu por mim mesmo não posso nada, é por Deus. Então ela precisa ir para Deus, ela precisa ao contrário, que aquela luz que entrou e iluminou ela, mostra para ela assim que Deus, como que Deus vê o que ela não pode ver, Deus vê as coisas que ela não é capaz de ver. Então se mostra para ela que Deus é a solução para ela, né? Então aí o filho da divina vontade é esse que larga a casa, que larga de querer resolver as coisas por conta própria. Percebe que quando é ele, pelo esforço dele mesmo, é um desgaste tão grande e que ele não pode satisfazer a si mesmo.
que ele é pequeno, que ele é um nada diante de tanta coisa. Então a gente larga de preocupar com essa vida, a gente entende que a luz da verdade vai mostrar para nós que ele fez, ele deu a vida dele, né? Que ele já tem todos os méritos. Então a gente vai, larga essa nossa vida, larga essa coisa de querer as coisas por nós mesmos, de tentar preocupar com os nossos trapos, né? De preocupar com a nossa limpeza. Larga essa visão, larga isso, sai dessa casa para viver com ele, né? Para viver no palácio dele. Que é nesse entendimento, viver no palácio nesse entendimento das verdades dele, né? Então é muito triste porque quando a pessoa, tem pessoas assim que elas ficam muito escrupulosas. Eu vejo essa pessoa assim como que está querendo comprar todo o produto para eliminar essa sujeira, essa outra, como uma pessoa super escrupulosa. Jesus dá a luz para a pessoa, mas ele não está interessado que ela dê para ele os trapos lavados. E elas ficam mais tempo fechadas nelas mesmas. Elas ficam mais tempo fazendo companhia para si mesmas. E aí, quando elas tiverem uma confiança, talvez elas abram de novo a janela para pegar mais um pouco da luz. Aí elas pegam, igual foi falado, fecha de novo a janela, abriu mais um pouquinho a janela e viu mais uma luz para ir lá e resolver do jeito delas. É como se essa fosse a única informação que Deus estava mostrando para elas, como se elas, a palavra de Deus, como se a palavra de Deus chegada a elas faz elas se sentirem cobradas. Eu tenho que dar algo, eu tenho que prestar conta da minha sujeira para Deus, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso, né? E na verdade ele está convidando ela a sair disso, sair dessa sujeira. Eu não te criei para viver nessa sujeira, eu não te criei para viver em você mesma, eu não te criei para viver desse jeito, eu tenho mais para você. Olha, a luz na verdade é para atrair elas a querer viver dessa luz. E elas acham que é mais uma cobrança, no sentido de que Deus espera que elas dêem alguma coisa, que elas façam por elas mesmas alguma coisa. Então é complicado demais. Muito complicado. Entendeu? Ele não está interessado nisso, nos trapos dela. Essa luz que Jesus está dando, é o contrário. Ele está interessado que ela viva com ele, que ela confie nele, que ela deixe ser influenciada por essa luz, que ela não saia da ignorância, saia das trevas dela, dos pensamentos próprios dela. Mas muitas vezes ela até agradece pela luz e tal, mas aí ela fica com vergonha da sujeira que apareceu, do conhecimento que ela teve dela mesma. Ela fica envergonhada e fica fechada, tímida em si mesma. Às vezes ela fica envergonhada e fica ali se martirizando, se culpando, entende? E volta para ela mesma, né? Eu tenho que lavar essa roupa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tirar esses bichos dessa casa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. Então, em vez da luz provocar uma alegria nela, desperta nela uma vergonha, assim, ela fica envergonhada com Deus. Então eu tenho que lavar essa casa para Deus achar eu bonita, eu tenho que ficar bonita, eu tenho que me parecer bonita para Deus, entendeu? E na verdade com essa luz ele está comunicando que ele é tudo, e como se falasse assim: filha, de onde vem essa luz? Que já você viu a iluminação que ela produziu? De onde vem essa luz tem mais. Tipo assim, tem muito mais. Entendeu? Então, enquanto você está aí dentro da casinha, você não está contemplando o sobrenatural. Enquanto você estiver fechado em si mesmo, você não está contemplando a minha graça, que é muito maior do que essa sua pobreza aí, desse seu casebre que você vive aí. É muito importante essa luz, né? Essa explicação sobre esse exemplo que você deu que te aconteceu. Então é muito importante a gente compreender isso, como que é importante a gente ser ensinada, justamente porque situações acontecem.
A gente lida com as pessoas, a gente pode ver situações de desordem, em que uma pessoa, quando comete uma desordem, parece que prejudica todo mundo ao redor, igual o rapaz lá. Por ele não ter feito certinho, como foi combinado, prejudicou a igreja toda, prejudicou os outros grupos, prejudica o padre, atrasa a vida de todo mundo. Então é uma desordem, né? É uma desordem. Mas aí, como resolver isso na divina vontade, né? Como lidar com isso, né? Então, tem a ver com esse deixar os trapos. Que é justamente que quando a gente vê algo que Deus nos mostra, uma situação que a gente vê que algo não está saindo do jeito que a gente espera, você vai no lugar, as pessoas vão na igreja, as pessoas vão nos lugares, e geralmente assim, quando as coisas não são do jeito que elas queriam, do jeito que elas esperam, que elas queriam que acontecesse, a tendência delas é perder a paciência e voltar para os seus trapos, né? Voltar lá para sua casinha, se esconder e fugir de tudo, né? Fugir da missão, fugir do que o Senhor colocou elas para fazer. Aí elas abandonam tudo, elas se desesperam, elas se perturbam porque elas ficam em si mesmas, né? Então sentem raiva, sentem ansiedade, sentem preocupação. Você vê aquela situação e pensa, não tem como resolver essa situação, não tem como resolver, é impossível resolver essa situação. Então a pessoa vai e perde o controle, ela se desespera, ela se magoa, ela sai, ela abandona o chamado, abandona aquilo que é para ela estar fazendo ali e deixa as pessoas, né? Então, assim, tem muitas coisas que acontecem quando a pessoa se perturba, então ela não consegue ouvir a Deus. Ela não consegue ter a luz de Deus quando ela fica perturbada, porque ela está em si mesma. Ela está nos seus próprios trapos, que são seus pensamentos, suas raivas, as próprias misérias, né? Eu não gosto de ver nada fora do lugar, eu fico nervosa fácil se as coisas não acontecem do jeito que eu espero. E quando você é nada, você não tem expectativas nem em direção a si mesmo, nem em direção também aos seres humanos, porque você sabe que as pessoas podem falhar, que alguém pode não seguir aquela ordem colocada ali e as coisas gerarem problemas. Então, quando você é um nada, então você não fica pensando em você mesmo e não deixa que aquelas situações influenciem para você ou ficar no lugar ou não ficar. Não é levado pelas suas emoções. Você larga esses trapos, né, de viver pelas suas emoções, de viver pelos seus pensamentos, de viver pelos seus preconceitos. Você já chega nas situações assim e já é aquela pessoa que fala assim, é 8 ou 80, né? Então, dependendo da situação, ela quer correr e nunca mais ela quer voltar para aquilo ali, nunca mais, né? Então, na divina vontade, nos ensina justamente a ser nada e aceitar passar por isso, aceitar passar por contrariedades, aceitar lidar com a liberdade dos outros que pode nos contrariar, aceitar passar pelas realidades e em Deus buscar uma solução, porque a solução não está em nós mesmos. A diferença é que a pessoa que vê a luz, mas está na casa, é porque aí quando vem a luz, ela vai buscar uma solução, mas ela vai buscar nela mesma, ela vai buscar ela resolver o problema. E aquela pessoa que vive na luz, ela vai ver em Deus, ela vai buscar resposta em Deus, ela vai buscar uma direção em Deus. Então é muito importante o que está sendo falado sobre que nós vamos falar muito, né, no congresso, sobre o conhecimento de si mesmo, o conhecimento de Deus também, esse autoconhecimento justamente para você saber. Tem coisas que realmente da nossa natureza, a gente não tolera. Se você é uma pessoa que vê uma desordem, que vê alguém que não obedeceu uma coisa, você fica nervosa. Com meus alunos aqui, eu preciso ver esse autodomínio. Por quê? Porque é difícil. Quando eu vejo alguém que não presta atenção, alguém que não está dando valor, ou que está estudando, que não obedece, essas coisas me deixam bravas, chateadas, nervosa, entende? Mas eu preciso buscar um sentido em Deus, aceitar também passar por isso. Eu não posso pensar em mim e falar e desistir daquilo que Deus pede para mim fazer, pensando em mim. Porque quando eu vejo assim, quando as pessoas na liberdade delas fazem uma desordem, eu fico muito nervosa. Eu fico muito nervosa quando certas situações acontecem. Mas aí é o momento de refletir em Deus, de buscar um entendimento em Deus. Por isso que é importante o conhecimento e a reflexão para se autodominar. Porque você sabe que você tem aquilo, você sabe que você tem
aqueles trapos, mas você não fica lembrando da sua casa, você não fica preocupado com o que você deixou e da sua natureza, você não fica preocupado com a casinha que você abandonou, você não fica preocupada com essas coisas, você não fica preocupada com isso, porque você está acostumada a ficar mergulhada na luz, então você só quer buscar sentido em Deus das coisas, não em você mesma, não buscando a si mesma, mas buscando Deus. Então acontece aquela situação, mas aí você vai para Deus, buscando nele a solução para entender. Então você também deixa ser usado por Deus, seja passando por contrariedade, seja para suar camisa, para ser um instrumento de Deus para resolver aquela situação ali. Então você aceita ser ensinada, que é conduzido por Deus, para ser também instrumento para resolver aquela situação. E ele usa da sua própria natureza, que gosta da ordem, e porque aí ele vai, o que vai dizer para você com a luz? O que vai dizer no seu coração? Ele vai dizer, mas qual que é a sua intenção nesse ato? Você quer que a minha vontade aconteça aqui, porque quando uma pessoa não faz a minha vontade, causa uma desordem e atrapalha os outros. Você quer que quem vai ganhar nisso? Você quer que Deus ganhe, você quer que Ele reine naquela situação, que todas aquelas pessoas ali fiquem bem, fiquem em paz, fiquem felizes, que o reino aconteça ali, que aconteça ali um bem, uma paz, um amor, você é instrumento de amor de Deus, né? Então você quer que reine uma paz entre as pessoas, uma concórdia entre as pessoas, que esses desentendimentos atrapalham. Então você quer a mesma ordem que Deus deseja, você quer o mesmo que Ele quer. É isso que vai te mostrar qual que é a sua intenção, mas Ele usa até da nossa natureza, por isso que a gente não tem que ficar pegado a nos ver perfeitos em nada. Ele usa da nossa pessoa, muitas das vezes, justamente para ser esse instrumento firme que vai aplicar, mas aí Ele nos ensina a nos autodominar, para a gente ter caridade para falar as coisas. No meu caso aqui, caridade com as crianças, caridade no momento ali, na situação que está sendo colocada, entendeu? Então assim, Ele te autodomina, então você tem as virtudes dele a seu dispor, porque você vive no palácio dele, então não te falta nada. Então você tem a humildade, você tem a paciência, você tem a caridade, você tem os atributos dele todos para usarem, estão ali à sua disposição. Então Ele te dá todas as ferramentas para você fazer o trabalho, né? Ele te dá todos os subsídios para isso, Ele já tem tudo. Não é igual aquela pessoa na casa que vai comprar o desinfetante, que vai resolver. Não, a pessoa que vive fora sabe que vem tudo dele. Ela conta com Ele, é nele que ela busca. Então ela fica refletindo, ela fica buscando respostas em Deus, entendeu? O que a divina vontade quer dela naquela situação. Para isso tem que ter uma calma, um silêncio, um abandono, esse autodomínio mesmo, de você não agir por impulsividade, que você respirar, parar. Se eu não consigo falar agora, se é da minha natureza ficar nervosa, aí você vê como que Deus cuida, né? Não deixou nem seu telefone na hora, descarregou, justamente porque naquele momento você ficaria depois assim chateada, não teria aquela caridade com Ele, porque naquele momento você estava nervosa. Mas olha para você ver como que Deus está no controle das coisas, como que Ele cuida de nós, como que Ele zela pelas coisas, né? O cuidado de Jesus, tudo é confirmação dele. Olha, agora não é hora de falar, espera, fica comigo primeiro, vamos entender o que está acontecendo e depois para ir direto no ponto e resolver. Então Ele vai te mostrando aonde está o problema, o que tem que ser resolvido. Então, qualquer problema que a pessoa tem, qualquer situação que ela tenha, a resposta está em Deus. Mas quando ela vai para si mesma e fica perdida, perturbada, buscando em si mesma uma solução, ela se fecha para Deus, ela se fecha para o divino. E aí que está o perigo que estava sendo falado nessa meditação, de sair da vontade de Deus, que é justamente quando a gente volta para nós mesmos, para os nossos trapos, quando a gente se desespera, se perturba, pensando que não tem solução àquela situação, aí a gente não vê mais a luz, a gente fica cego, porque a gente fica em nós mesmos, buscando uma solução em nós mesmos. E não é assim. Então, o que te faz ter o autodomínio? O conhecimento. O que Jesus fala sobre isso no livro do céu? Quais as verdades que você aprendeu? Então, é por meio da meditação, da reflexão que a gente aprende. É passar pela situação e ficar como aquela pessoa assim que está cavando, buscando o divino, né? O que Deus está mostrando ali. Qual o propósito daquela situação? Então, é a reflexão. E através dessa reflexão as coisas são encaminhadas do jeito de Deus e acontece o que Deus deseja, né? E você se torna um instrumento de Deus naquela situação para ser, por meio de você também veio a solução. Nossa, parece que veio o problema, Senhor.
porque eu fiquei brava. Não, viria o problema se você ficar sem você e fosse embora. Mas vem a solução também, porque aí Deus manifesta a luz dele e te dá a força, te dá a graça, te dá a capacidade, te dá a inteligência, te dá sabedoria para conversar, para resolver, para ser clara, para ir com as pessoas certas. Te mostra as pessoas certas que você tem que falar e resolver aquela situação. Então não falta nada com Deus. Do lado de Deus não falta nada, não falta nada, não falta nada do lado de Deus. Por isso que a gente tem que ser honrado e também aceitar passar por essas coisas, porque às vezes a gente é aquele instrumento assim, a gente é o alvo de justiça, o alvo de reparação, o alvo que foi colocado naquela situação e viu a desordem. Às vezes os outros nem ligou, nem viu, ninguém vai correr atrás. E aí você é a pessoa que Deus usou, que Deus colocou ali no problema mesmo, no meio da guerra, no campo de frente, na linha de frente, no meio das balas. Se você se desesperar e correr, então não. Então nada, deixa ser conduzido por Deus e deixa ser influenciado por Deus, né? É um instrumento, se torna um instrumento de Deus. Vontade sua, meu estado. E não estando em seu querer, me parece estar fora do centro, e muitas vezes penso em como sair. Agora, estando com estas disposições, ouviu atrás de minhas costas, que me dizia: cansaste, não é verdade? E eu, sim, Senhor, sinto-me bastante cansada. E ele continuou: minha filha, não saias do meu querer, porque saindo de dentro da minha vontade, vens a perder o meu conhecimento. E não conhecendo-me, vens a perder o conhecimento de ti mesma. Porque só se distingue com clareza se é ouro ou lama com os reflexos da luz. Porque se tudo é trevas, facilmente se podem confundir os objetos. Agora a luz é minha vontade, que te dando o meu conhecimento, os reflexos desta luz venham a conhecer quem você é. E vendo a tua fraqueza, o teu puro nada, agarras-te aos meus braços e junta-te ao meu querer. Vives comigo no céu, mas se quiser sair da minha vontade, a primeira coisa que perderá é a verdadeira humildade. E depois virá a viver sobre a terra e será obrigada a sentir o peso das coisas da terra, a gemer e suspirar, como todos os outros desventurados que vivem fora da minha vontade. Então é muito importante a gente perceber como que funciona essa realidade da gente sair da divina vontade, né, e perder esse conhecimento. Porque assim, quando a gente vive na Terra, a gente tem um conhecimento enquanto a gente está lendo e meditando a palavra de Deus, refletindo diariamente, colocando luz, né, da palavra de Deus em todos os acontecimentos. Por exemplo, ontem eu fui na igreja coordenar lá a parte da operação do som da igreja. O equipamento que ainda nem foi pago ainda, que quem está à frente para pagar é a nossa pastoral do canto, são os leigos. Mas o padre, né, o vigário do padre, que é o pároco, o vigário, outro padre, tem dois padres, ele é jovenzinho, né, e ele inventa as coisas e ele não avisa ninguém, assim, avisa só as pessoas, combina as coisas com as pessoas lá, com a pastoral da catequese, por exemplo, né, com a catequese. Aí eles criam lá um trido para o crisma. Ele cria, vamos fazer um trido? Então aí ele reúne os jovens lá da catequese, os catequistas, e vai, liga o som, chega lá na igreja, como se fosse o dono da igreja, e aí o equipamento que não é, né, pago pela igreja, que não está pago ainda, vai lá e mexe no equipamento, sem saber mexer, sem ter o aplicativo e sem chamar as pessoas responsáveis. Aí eu chego na igreja, os equipamentos todos bagunçados, e eu não entendi nada, porque o que aconteceu aqui? O que teve aqui? Não sabia que estava tendo um trido na igreja. Fui na quinta-feira e na quarta-feira começou o trido e eles mexeram no equipamento tentando fazer som lá. E não tinha um aplicativo para poder, né, ligar o som, ligar os microfones, estavam todos mutados. Porque o coordenador, né, cabeça dura, já falei para ele não deixar os microfones mutados, ele vai e faz um mute de todos no aplicativo. E assim, tudo que ele fez eu ir numa formação
com o rapaz que é responsável pelo equipamento e ele explicou como que deveria utilizar, e ele mesmo, o coordenador, ele faz tudo contrário do que o cara ensinou pra gente, né? E aí tudo isso é problema, né? E aí eu vi que estava tudo bagunçado, tanto no aplicativo, né, como nos equipamentos ali, porque eles tentaram fazer funcionar e estava tudo mutado. Então, aí eu não fiquei assim confusa. Depois eu fui conversar com o padre e entendi. Mas antes, Jesus já tinha me explicado o que tinha acontecido. Né, eles tentaram descobrir que alguns microfones estavam mutados e outros não. Então, eles ficaram mexendo naqueles que estavam funcionando e trocaram os lugares dos microfones e colocaram o que estava funcionando no lugar para que eles iam usar. Então, bagunçaram toda a ordem dos microfones lá, que estava tudo em ordem, numeração certinha, e ficaram uma bagunça. E assim, eu fiquei brava, porque foi eu que arrumei no domingo os equipamentos. Então, eu fiquei muito brava. Então, assim, como que acontece? Você sair do divino querer. É você chegar no lugar, ver que as coisas estão tudo fora, né, do que você imaginou que deveria estar. E você ficar perturbada, chateada, nervosa com aquilo ali. Mas, Aline, você ficou nervosa? Não, eu não fiquei tanto nervosa. Eu perguntei para Deus, o que o senhor quer com isso? O que significa isso? Aí Jesus vai mostrar para mim. Tem desordem, Aline. Tem desordem. Vamos descobrir aonde está a desordem. Quem que mutou esses microfones? O Daniel, o coordenador. Então, é ele que está desordenado. Ele deu um curso para você, ele fez você vir num curso com o rapaz. O rapaz falou que deveria ser de um jeito e ele está fazendo tudo errado. Ele está mexendo em todo o equipamento errado, no aplicativo errado. O seu coordenador é o problema. Daí eu falei assim, então eu vou ter que conversar com ele. Vou ter que explicar para ele, né? Tanto que reclamaram dele para mim. Na hora que eu cheguei na igreja, o sacristão reclamou do coordenador para mim, né? Que ele tinha mexido um monte de coisa, que ele tinha feito uma bagunça. Eu falei assim, então o problema é o coordenador do pastoral. Eu vou ter que chamar a atenção dele, né? Não é o padre, não é as crianças lá, os jovens que mexeram nos microfones, que tiraram da ordem, não é, a culpa não é deles. Eles estavam tentando usar. E era para estar tudo aberto, era para estar fácil para eles utilizarem sem precisar nem do aplicativo, né? E tanto que até o padre, né, percebeu a situação, né? Eu expliquei tudo claramente. O padre falou assim, eu também quero ter esse aplicativo no meu celular para poder evitar esses problemas. E eu falei para ele, eu ensino o senhor. Ensino tudo certinho pro senhor, pro sacristão, para vocês não ter dor de cabeça mais, né? Porque não é essa a intenção. É resolver, não prejudicar ninguém. Eu expliquei pro padre que é o Daniel que tá fazendo isso, que ele tá multando, né, os microfones, né, e tal. Então, que eu ia conversar e conversei. Falei, Daniel, seguinte, você pediu pra gente fazer uma formação e você mesmo não segue o que foi ensinado na formação. Então não dá, né, não tô entendendo nada. Aí ele falou, tá bom, então vamos fazer desse jeito como ele ensinou. Então tá, né, então vamos ver se vai. Eu vou marcar outra formação com ele então, pra frisar isso. Eu falei, tá bom. Né, e falei tudo que tinha que falar, né, então assim... Aí o que é nessa situação? Se eu fico nervosa, saio da pastoral, saio da igreja, falando horrível trabalhar na igreja, o problema, as pessoas não melhoram, ele mesmo é uma pessoa que não está fazendo direito, quem deveria dar o exemplo está fazendo tudo errado, né? O padre, coitado do padre e tal, e olha que situação, que vergonha que eu passei diante do padre, porque eu tive que chamar a atenção do padre. E o padre não era culpado, era inocente na situação. Meu Deus, que situação chata. Eu fui chegando no padre, falei, padre, eu preciso brigar com o senhor. Cheguei nele assim. Então, olha que situação. Ele ficou todo nervoso também comigo lá, né? Depois a gente esclareceu. E, meu Deus, que situação chata, gente. Então, nessas horas, o que acontece? Eu tenho que aceitar o que está acontecendo, me resignar diante de uma situação e entender que tem um problema. E eu tenho que ir lá com o amor de Deus, por amor a Deus, ser um instrumento que Deus está desejando que eu seja para consertar esse problema. E não eu desistir da igreja, eu desistir da pastoral, eu sair da pastoral, né? Por causa disso, sair da coordenação, sair de tudo, me virar, desistir de ajudar o Daniel. Não adianta eu fazer isso, né? Brigar, não adianta.
Então, eu tenho que saber quem sou eu. Eu sou um nada, que quero ser de Deus. Quero ser de Deus, quero ser um canal da graça de Deus. Mas como que eu vou ser um canal da graça de Deus se eu não me deixar, ser usada por Deus? Como que é isso? Se eu não me deixar ser capacitada para resolver as coisas. Sendo que Deus está me dando toda a ciência, todo o conhecimento, toda a inteligência para entender. Ele mesmo falou comigo o que tinha acontecido. Ele falou antes do padre. Depois eu fui conversar com o padre e confirmou-se, que eles tinham mexido porque estava tudo mutado. Então eu tive o conhecimento dado por Deus pelos fatos que eu avaliei pela inteligência iluminada por Deus. Então sem luz você dá, você sai da vontade, se você sai da vontade divina, você fica brava, perturbada, nervosa, chateada, e as pessoas ficam desse jeito, tá, gente? As pessoas não têm essa paciência que eu estou demonstrando que eu tive. Não tem, elas não têm essa paciência. Elas têm outra visão. Eu fico refletindo sobre a situação, eu fico dentro da situação. Eu sou meio chata. Se as pessoas ficarem perto de mim, elas vão falar, nossa, Aline, você tá nervosa. Parece que eu tô nervosa, porque eu tô refletindo, eu estou mexendo com aquilo, eu tô naquele momento mexendo para poder ver o que tem ali, o que não tem, fuçando e tentando entender e tal. Então parece que eu sou uma pessoa que eu sou, assim, nossa, você tá pegando firme. Parece que eu sou uma pessoa toda nervosa, não sou, ao contrário. Dá essa impressão. Por isso que você não pode, você tem que aceitar que você é um nada. E se as pessoas falarem assim, calma Aline, calma, você é nervosa, não tem problema. Você fala assim, realmente eu tô nervosa. É porque eu sou pequena. Eu conheço, eu tenho o meu conhecimento, conhecendo-me. Eu me conheço, eu tenho conhecimento de mim mesma. Eu sou um nada e só Deus quer tudo. E eu, para poder fazer com que o tudo domine a minha pessoa, eu preciso me acalmar. Para me acalmar, eu preciso ter o autodomínio, e o conhecimento, a consciência, de que eu estou num problema e é difícil para mim, mas ao mesmo tempo Deus tem a solução e eu tenho que me acalmar e refletir e ficar com Deus. Então, se eu escolher ficar sem Deus, eu vou continuar perturbada, nervosa, e aquela ansiedade ou uma crise nervosa que acontecer, se eu não me acalmar, se eu não me autodominar, se eu não respirar fundo, eu posso perder essa conexão com Deus e sair da vontade de Deus. Sair é desistir, sair é você ir embora, deixar as pessoas lá e eu não quero mais saber disso. E não quero mais conversa. Não vou trabalhar mais com você, Daniel. Não vou mais. Então é mais ou menos isso. Agora, ficar na vontade divina é apesar de tudo que está acontecendo de difícil. Você amar as pessoas, você ter paciência com as pessoas, você ter piedade. Aí Deus enche a sua alma dele. Aí ele vendo que você está disposta a vencer, está disposta a lutar, está disposta a passar por cima, receber as chagas, receber as dores, receber o suor, suar o sangue, tudo mais, você vai ser Jesus. E aí ele vai dar para você tudo o que ele tem para te dar. Paciência, amor, misericórdia, perdoar, saber explicar as coisas, prudência para poder ter um cuidado para falar, para não machucar ninguém, verdade e tudo mais, todas as virtudes que possam vir divinas para resolver tudo de forma divina, para que as pessoas todas fiquem sabendo que você quer o melhor bem possível de todos, para todas as horas, para todos os momentos. Então você enfrentar aquela situação com Deus, para Deus, em Deus, buscando a paz, buscando ser um instrumento de paz. E assim você fica cheio de Deus instantaneamente. Tendo conhecimento primeiro do que você é, da situação que aconteceu, se autodominando, deixando as suas misérias, que as misérias é o nervosismo, as suas misérias são suas preocupações exageradas, a sua falta de confiança de que vai melhorar, um monte de coisa pode ser as suas misérias, a sua ansiedade, um monte de coisa está envolvida ali. Você vai ter que deixá-las de lado, como se elas existem. Você tem consciência do conhecimento de si mesmo. Mas você volta lá para ficar com Deus no objetivo que Deus deseja. Aline, eu quero que você resolva isso.
Temos como resolver isso. Vamos resolver isso, vamos conversar com as pessoas certas. Vamos resolver isso. E aí eu fiquei conversando com Jesus, como resolver isso, Senhor? O que eu falo pro coordenador? E não sei o que lá. Tanto que meu celular, na hora da igreja que eu tava nervosa, a hora que eu tava mais nervosa, que eu queria, né? O meu celular acabou a bateria. Eu tava gravando um áudio brava e acabou a bateria na hora. E eu agradeci tanto a Deus por ter acabado a bateria, porque eu tava nervosa. E fiquei então conversando com Jesus para ele poder me acalmar esse nervoso e agradecendo a Deus, entendendo que aquele momento que ele tinha permitido que a bateria, né, acabasse do meu celular era justamente para evitar que eu magoasse o meu coordenador com as minhas palavras, porque eu estava naquele momento com as minhas misérias. E Jesus perdoa você totalmente, ele entende, ele te ajuda, permitindo que acabasse a bateria. Então assim, aí depois eu fiquei conversando com ele no silêncio, que o celular, ele tira o silêncio que você teria para conversar com Deus e ficar só com Deus. Aí Jesus acabou permitindo que eu viesse lá da igreja até aqui sem celular. E aí eu fiquei sem o celular, totalmente sem bateria. Aí depois fui tomar banho, tava muito... Aí Jesus permitiu que eu ficasse muito suada, porque eu tava com uma calça muito quente que eu comprei. E ela esquentou demais. Eu tava suando muito, cheguei, tomei banho. Então assim, me acalmei no banho, enquanto meu celular estava carregando. E aí, depois eu peguei o celular e o rapaz começou a responder algumas coisas que eu já tinha mandado para ele. E aí a gente conversou e eu falei tudo que tinha que falar. Então, assim, ele entendeu. Mas eu falei com mais calma, falei mais tranquila, sem magoar, sem ofender, né? Eu espero que ele tenha entendido que é pro maior bem, né, de tudo. Falei com muita educação. Então foi muito bom o jeito que Deus trabalhou esse momento. E ele trabalha assim porque ele sabe quem você é, né? Ele sabe quem você é. E ele vai cuidar de você, cuidar de tudo, para dar tudo certo, para você não ter motivo para ficar nervosa por nada. Tá bom? Então é muito importante entender isso, né? E vamos ver o outro trecho.